um bom psicólogo é um bom ser humano. Uma boa pessoa que atue na área da saúde, de um modo geral, é um bom ser humano. Não tem como você ser da área da saúde se você não é um bom humano. Uma pessoa boa, uma boa gente. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma linha nova do canal, é isso aí. A gente vai ter entrevistas agora com profissionais, porque a gente tem visto diversos comentários, não só nos vídeos do Busque Sua Arte, mas em vários locais na internet, sobre jovens aí, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, enfim. E a gente vê que às vezes falta um pouquinho essa questão da informação, de onde buscar essa informação. E o Busque Sua Arte vai começar a fazer uma entrevista com diversos profissionais e está trazendo aqui para vocês, para tirar essas dúvidas a respeito não só daquela área, daquela carreira, sobre como conseguir emprego, esse tipo de coisa, e também a opinião do profissional, tipo, o que levou aquele médico a querer ser médico, o que levou aquele engenheiro a querer ser um engenheiro, esse tipo de coisa, que normalmente são as dúvidas que a gente tem na hora que a gente vai escolher uma carreira. Bom, hoje é a nossa primeira entrevista desse tipo e eu tô aqui com a doutora Vanessa Gonçalves. Ela tem 32 anos e ela é especialista em psicologia clínica, não é isso, Vanessa? Isso. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que é e para que serve a psicologia? Psicologia é uma ciência que estuda a alma humana, a psique humana, e ela visa compreender melhor o comportamento, as emoções, sensações e sentimentos. E a psique é o que exatamente? Psique, alma. Entendi. Alma / mente. Entendi. Então é uma ciência que estuda assim, males e soluções para vamos dizer, curas, né? Vamos dizer assim, soluções para os males da alma, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que é um bom resumo. Ok. E existia, eu acho que hoje em dia muito pouco, mas existia um mito, né, de que falavam que psicologia era coisa de maluco, e que você não podia falar vamos ao psicólogo, que as pessoas falavam, mas você tá maluco para ir ao psicólogo? Isso eu acho que acabou um pouco, né? Ainda tem, né? Mas na última década para cá, principalmente nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma diferença, né? Assim, até nas séries, nos filmes, antigamente se vinha o psicólogo de uma forma muito pejorativa, uma chacota diante do terapeuta, né? Mas isso fala muito também, tem uma história por trás, né? Que é do medo que se tem em relação àquilo que a gente não conhece. Então o medo do desconhecido me leva a um comportamento vexatório diante dele. Eu descaracterizo aquilo que eu desconheço para diminuir o meu medo diante daquilo. É tipo quando você, sei lá, se sente ameaçado por alguém e aí quer desmerecer a pessoa? Isso, uma sensação de ameaça. Não necessariamente uma ameaça real, mas é uma ameaça inconsciente que eu tendo a repelir. Entendi. Beleza. E quando alguém pode e quando alguém deve procurar um psicólogo? Sempre. Nos dois casos? Sempre pode, sempre deve? Sempre pode, sempre deve. A terapia, ela não é só para um problema que se tem. Ela é para melhor resolução da própria vida. Então, é para o autoconhecimento, para você se desenvolver em tudo aquilo que você faz. Então, eu tô fazendo um trabalho e eu não sei exatamente se esse é o melhor caminho para mim. Vá pro terapeuta. Entendi. Eu tô num relacionamento comigo mesmo que não tá muito bom, não me cuido direito, eu não cuido muito bem da minha alimentação, eu não bebo água o suficiente, eu não durmo o suficiente, né? Eu não faço pra mim aquilo que me dá prazer. Vá ao psicólogo. Fala sobre isso. O fato de você expressar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, já te dá em si uma possibilidade de solução melhor para aquela situação. Uma condição interna melhor para que se possa solucionar, para que se possa viver de uma forma mais plena, mais verdadeira. Entendi. Uma outra questão também que costumam fazer para quem nunca foi, não conhece psicólogo, algumas pessoas perguntam, terapia é só bate-papo? Não.
Bate-papo, o que é bate-papo? Bate-papo é uma conversa informal sobre qualquer coisa ou sobre coisa nenhuma. Terapia não é isso. Na terapia, tudo que se fala é importante, é relevante. E não é à toa que você traz aquele conteúdo para lá. Então, se você chega na terapia falando de um vizinho seu que te incomoda por algum motivo específico, pode ter certeza que mais profundamente tem algo ali, que você não sabe. Mas durante o processo terapêutico, durante a análise, você e o terapeuta vão chegar juntos a essa percepção. Entendi. Entendeu? O psicólogo dá conselhos? Não. O psicólogo não dá conselho. Amigo dá conselho. O psicólogo não é amigo, né? Essa é uma diferença importante. O psicólogo, ele não tem um lugar de amigo, mas ele tem um lugar de afeto. Sem afeto não se constrói vínculo, não se constrói relação. Você precisa confiar no terapeuta que você vai. Existe uma proximidade, vamos dizer assim. Tem uma proximidade importante, né? Que precisa existir. Se você não se vincular com o seu psicólogo, não adianta você ir nele. Se você não tem vínculo afetivo com o seu psicólogo, não vá nesse psicólogo, vai em outro. Porque a terapia, ela se constitui do vínculo terapêutico. É no vínculo que se faz a análise. Então, a partir desse afeto construído, nessa relação, é que você vai constituindo as suas relações de modo geral. É como se você reconstruísse as suas relações também a partir dessa relação verdadeira, plena, que se constrói de confiança. Interessante. E psicólogo pode atender parentes ou amigos? Não. Parente e amigo, não. A pessoa que você vai atender enquanto psicólogo é uma pessoa que você não tem conhecimento da vida dela, ou muito pouco, e que ela não conheça da sua vida ou conheça muito pouco. Para que você tenha o mínimo de interferência possível na terapia. Eu imagino até que para você não tomar uma certa parcialidade, né, no seu julgamento. E pela questão da desconfiança também. Pô, ele conhece todos os meus amigos e tal, a pessoa gera aquilo uma desconfiança. Então, uma base da terapia é que você confie no seu profissional. Entendi. Então, se você já tem alguma história com essa pessoa, se você já conhece... No caso desse, ele podia achar que você está sendo influenciado por outras opiniões. Por outras opiniões, por outras percepções. Às vezes, na terapia, isso já acontece, né, naturalmente, sem você conhecer o psicólogo. Pô, você conhece a minha família? Você está falando certos pontos aí que parece até que você conhece eles, né? Por conta de certas situações que aparecem até intuitivamente, por conta da relação. Tem coisas, até por conta da experiência do profissional, às vezes você já vai captando certas situações que você já tem aquela percepção, né? E aí a pessoa fica assim, caramba, mas como é que você sabe disso, né? Mas você sabe disso porque aquilo você já tem uma percepção, já é alguma coisa intuitiva, já é alguma coisa mais fácil de captar, de perceber. E essa história de que o psicólogo passa o tempo todo analisando todo mundo, é real? Não, besteira. Na verdade, todo mundo passa o tempo todo analisando todo mundo, né? Porque à medida em que você conhece as pessoas, em que você convive com as pessoas, você começa a ter certas percepções, você começa a chegar a certas conclusões. E é claro que o psicólogo, sendo um pouco mais instruído sobre isso, ele vai ter percepções sobre isso. Como uma pessoa, por exemplo, que é da área de tecnologia, se ela vê algum defeitozinho ali, em algum objeto tecnológico, ela já vai ter uma sacada. Eu já sei o que é isso daí. Né? Então, isso são situações... Você tem uma visão naturais. mais profissional mesmo da coisa, né? Mais profissional. Aquela pessoa que vai chegar para você é um serviço que você está fazendo, né? Então você não vai ficar analisando de graça. Vamos botar assim, com né? certeza. Não faz sentido. Com certeza. Né? Você tem um motivo, você está trabalhando ali. Então é um outro movimento. É claro que uma vez ou outra você vai, de repente vai sair alguma coisa quando você vê que a pessoa quer ouvir, mas o que está acontecendo, né? A pessoa está muito angustiada. Vai da tua percepção na hora. Vai da tua percepção na hora, assim como um amigo faria para um outro amigo, né? E uma pergunta bem objetiva. Quanto tempo dura a faculdade de psicologia? 5 anos. 5 anos, tá. E quais são as áreas da psicologia e para que cada uma serve? Tem várias áreas da psicologia, a gente pode começar pela clínica, né? A área clínica você vai atender propriamente em consultório. Não saia da faculdade bonito, lindo, feliz e vá montar o seu consultório por aí, porque você vai se ferrar, tá? Sinto muito, não é assim que funciona. Primeira coisa é você sublocar a hora para você atender alguns pacientes que vão surgindo conforme você vai divulgando nos lugares, conforme você vai divulgando na internet.
Então, é o tipo de coisa que você não vai conseguir de uma hora para outra 10 pacientes. Não é assim. Divulga para os amigos, divulga para os conhecidos, divulga nas redes sociais, divulga no OLX, vai divulgando, né? E vai nos lugares também, entra nos prédios, entra nas lojas, vai colocando, deixa teu cartão, deixa folder, né? Deixa o contato. Isso é fundamental, você ir por aí divulgar a tua área, divulgar o teu nome no mercado. E não simplesmente abrir consultório e esperar sentado o paciente, porque não é assim. As pessoas não te conhecem, então você tem que fazer um outro caminho, né? Até porque você vai ter um custo com o teu consultório, de aluguel, de luz, sim, tudo isso. Sim, que num primeiro momento ninguém tem dinheiro, ninguém sai da faculdade com dinheiro para isso, né? Então a gente tem que batalhar, né? Às vezes num primeiro momento você precisa ir para uma outra área, ou às vezes para um trabalho, né, comum, para você poder depois ter a sua clínica, né? E outras áreas, né? Psicólogo esportivo, né? Você vai trabalhar com profissionais de esportes, de um modo geral. Não só futebol, mas você pode ser um psicólogo do Fluminense. Você pode atuar, né, com o time, né, motivando, trabalhando questões de psicomotricidade, né? Você vai trabalhar o que aquela pessoa está motivada, qual é o condicionamento, o que ela precisa fazer para estar melhor, como é que aquele time está se constituindo. Você pode trabalhar com o grupo ou individualmente. Então você vai ter vários aspectos enquanto psicólogo esportivo. Psicologia forense, né? Que você trabalhar com a parte jurídica. Então, crimes, eu vou ter que investigar situações de abuso em famílias, então você vai trabalhar naquela área especificamente para poder identificar como é que aqueles abusos estão ocorrendo, o que está se passando, que família é essa, você vai atender o abusador, você vai atender a pessoa que foi abusada, você vai ter um trabalho aí para essa investigação. Isso é uma coisa, eu ia falar isso, é um trabalho, uma área bem investigativa mesmo. Bem investigativa, que na verdade todas as áreas da psicologia são investigativas, né? Só que ali você vai estar lidando mais diretamente com a questão da mentira e do crime. Então, tem outras questões ali a serem cuidadas, né? Olhadas. Psicologia escolar, você vai atuar em escola diretamente, né? Professor, pessoas envolvidas no cuidado com aquele aluno, que são os instrutores, as pessoas que estão próximas, monitores, a direção, coordenação. Você vai atuar diretamente na equipe que trabalha, você vai atuar também com os alunos, você pode ter atuação com os alunos, com os pais desses alunos e, de um modo geral, com a forma como o ensino está se passando, com a parte da educação propriamente dita, né? Beleza. Tem outras áreas também, tá? Tem análise institucional, né, que você vai trabalhar em instituições, por exemplo, uma ONG, né? Você vai trabalhar com, sei lá, WWR, né? Não é esse do meio ambiente? E agora você me pergunta. Dando um exemplo, né? Então você vai trabalhar em ONG, você vai atuar naquela ONG vendo o que aquela ONG precisa, o que aquela instituição se propõe a fazer, você vai dar um amparo, um cuidado para aquela instituição. Organização, né? Trabalho com RH, que você vai trabalhar, ou você pode trabalhar diretamente com RH ou com organizacional. São trabalhos diferentes, são atuações diferentes. É bastante comum na lista de RH ser psicólogo, né? Geralmente sim, às vezes pode ser pedagogo também. Bom, a próxima pergunta a gente meio que já respondeu, que é se formando em psicologia. Assim que você se formou, quais são as suas opções? Então a gente acabou meio que respondendo, que são dentro dessas linhas que você falou, A primeira opção que você pode ter sem ter necessariamente uma pós-graduação, uma formação, é a parte clínica. Você pode sair da faculdade, fazer o seu CRP, porque para qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ter o seu CRP, vai ter que tirar o CRP. CRP, né? É o quê? É o Conselho Regional de Psicologia. Então você vai ter que tirar a sua inscrição no CRP, né? Você vai ter que ir no CRP, levar o seu diploma, levar os teus dados para você adquirir o seu número, a sua inscrição, para você poder fazer alguma atuação. É como se fosse uma identidade tua. É uma identidade profissional. É a sua identidade profissional. Bacana. Outra pergunta. De 0 a 10,
que nota você daria para empregabilidade? Ou seja, acabei de me formar, é relativamente tranquilo de eu conseguir um emprego, é muito difícil, de 0 a 10 em nível de dificuldade, vamos dizer assim que 10 é muito fácil e 0 é tipo muito difícil, quase impossível. Tá, eu vou dar um 5, pra ser justa. Nenhuma área você vai sair formado e já vai conseguir emprego. Isso não existe. Isso é uma fantasia, Ao menos não é a um realidade. emprego bom, né? Nem emprego, não é assim. Você não se forma e já vai para algum trabalho, né? O que na verdade você pode fazer é começar atuando, como eu te falei, sobre a questão da área clínica. Você vai começar atuando, mas você vai ter que fazer ao mesmo tempo a terapia, tá? É fundamental que o psicólogo faça a terapia. O psicólogo tem que cuidar dele. Isso é básico. Qualquer área da saúde que você não cuida da sua saúde, você está fazendo um buraco na própria área. O médico que não cuida da saúde vai ser uma atuação ruim. O enfermeiro que não cuida da saúde vai ser uma atuação ruim. O fisioterapeuta que não cuida do corpo, pra que ele tá ali, né? Que loucura é essa? Porque acontece muito. A área da saúde, um dos maiores efeitos da área da saúde é essa, é você não ter o autocuidado para cuidar do outro. Isso é fundamental na área da psicologia. Então, terapia é básico. Então, você vai ter que fazer a terapia. O ideal seria já começar durante o período da faculdade. Você já vai se habituando com aquilo também, né? Aí você já vai encontrando um caminho mais interessante com aquilo, inclusive se é isso mesmo que você quer fazer. Porque você vai vendo a área, você vai sentindo a área durante a sua terapia. Então, fazer a terapia, fazer a supervisão e estudar. Isso é básico para você começar a atender clinicamente. Contínuo é sempre necessário. Isso. Enquanto você trabalhar. Isso. Sim. E também é interessante você fazer uma formação clínica. Na área da psicologia, uma especialização mesmo. Na área da psicologia eu quero ser clínico. Ok, você vai ter várias abordagens da psicologia para atuar enquanto psicólogo clínico. Qual é a abordagem que eu mais me identifico? É psicanálise? É análise junguiana? É análise reichiana? É gestalt terapia? É humanista? É comportamental? Então, cada uma dessas abordagens você vai ter um caminho totalmente diferente de atuação. A forma como o terapeuta vai atuar vai ser muito diferente diante da abordagem que ele vai fazer, que ele vai escolher enquanto caminho de atuação. Mas existe uma questão assim, por exemplo, eu tenho uma questão a ser tratada. Essa minha questão, ela tem que ir para alguma dessas em especial ou todas conseguem lidar com todas essas questões? Todas conseguem lidar com um caminho específico. O caminho é diferente, mas todas as linhas conseguem resolver as questões. Conseguem cuidar, cada um de uma forma diferente, de um olhar diferente, e cada paciente vai ter uma identificação melhor com uma abordagem. Ele pessoalmente vai se sentir bem com o profissional, então isso vai dar um match, né? Você vai sentir a afinidade, o vínculo, e também com a abordagem, que não é à toa que aquele profissional escolheu aquela abordagem, que tem a ver com ele. Entendi. Assim como a área tem a ver com a gente, assim como a profissão tem a ver com a gente pessoalmente falando, também vai ter a ver com a abordagem. Beleza. É uma escolha pessoal. Né? Enquanto nas outras áreas, você vai ter que buscar um emprego como você vai ter que buscar normalmente. Sim. Vaga de emprego, pessoas que te indiquem. Às vezes, dependendo da área, existe até uma certa, vamos dizer assim, facilidade maior, porque às vezes a pessoa já vem estagiando, né? Mas ela não consegue muito. Eu creio que você, ao longo da faculdade, você ainda não está apto a fazer atendimentos, né? Você faz atendimento na própria faculdade, porque toda faculdade tem um SPA, Serviço de Psicologia Aplicada. Então você tem esse espaço na faculdade que vai te possibilitar atender enquanto estudante. Bacana. Então você já consegue adquirir experiência enquanto está estudando. Na área clínica, Bacana. E com a supervisão do professor, tá? Tem uma pergunta agora que são alguns termos que às vezes podem causar uma certa confusão quando a gente ainda não conhece as coisas, e eu vou pedir para você explicar a diferença pra gente. Okay. Qual a diferença entre psicologia, psicanálise, psicoterapia e psiquiatria? Totalmente diferente. Não totalmente, vamos lá. Psicologia, atuação do psicólogo. Básico, né? Terapeuta, vai fazer análise, vai fazer psicologia, vai fazer, né, o atendimento psicológico. Né? E é o psicólogo que vai atender enquanto na área de psicologia. Né? Qual outra que você perguntou? Psicoterapia. Psicoterapia não necessariamente é o psicólogo. Pode ser um psicoterapeuta. O que é um psicoterapeuta? A formação é a mesma? Ou não? A formação de base, não. Você pode ser químico e atuar enquanto psicoterapeuta.
Pô, interessante. E como é que funciona? Você pode ser engenheiro e atuar enquanto psicoterapeuta. E como é que funciona essa transição? É tipo uma especialização que a É pessoa uma faz? especialização. Você vai fazer, a tua formação vai ser de engenharia, vamos colocar, e aí você vai fazer uma pós-graduação ou uma formação em analista. Então você vai ser um psicoterapeuta por conta disso. E Pode ser psicanálise, pode ser qualquer abordagem dessas, Aham. da psicologia. E um psicólogo que faz essa especialização de psicoterapia, ele se torna um psicólogo, então, quer dizer, eu imagino, muito mais bem qualificado, ou não? Ele vai ser mais qualificado e é importante e necessário que você escolha uma abordagem. O psicólogo, ele vai ter essa necessidade de ter uma abordagem. Né? O profissional que vai atuar com o outro, ele tem que ter uma abordagem, uma linha de abordagem terapêutica, é importante para ele. Ou mais de uma, né? Você pode ser um analista haitiano e também um analista junguiano. Por que não? Nada impede, né? Você vai ter, quanto mais formação você tiver, mais você vai ter material para poder atuar com o seu paciente. Entendi. Né? E quando você fala da psicanálise, o psicanalista é aquele que fez a formação em psicanálise. Sendo ele psicólogo ou não, ele pode ser um psicólogo ou um psicoterapeuta. É o mesmo caminho da É o psicoterapia. mesmo caminho da psicoterapia. E o psiquiatra já é outra coisa completamente diferente. O psiquiatra é o médico. A formação é medicina. É a formação em medicina, ele vai fazer uma formação de psiquiatria, que ele vai ter um conhecimento, vai ser um médico com um conhecimento maior da psique, da alma humana, e que ele vai tanto atuar em alguns psiquiatras são psicoterapeutas. Bacana. Também tem isso, né? Que também pode ser isso, já que ele fez uma formação em medicina, ele pode ser psicoterapeuta, ele pode atender, né? Fazer até uma análise com o paciente. Mas ele também vai ter a possibilidade de passar medicamento, vai poder passar o medicamento psiquiátrico. Um psiquiatra que fez a faculdade de medicina, especialização em psiquiatria, saiu da faculdade, ele pode atender igual um psicólogo? Fazer a terapia igual um psicólogo? Não necessariamente. Porque se ele não tiver uma formação para essa leitura, ele vai ser uma sessão empobrecida. O olhar dele é diferente. Entendo. Entende? Por último, a última pergunta que eu tenho, assim, falando da carreira, né? Existe algum perfil indicado para a área de psicologia? Por exemplo, seria legal, interessante você ter habilidade XYZ ou a característica XYZ. É um perfil importante para um profissional que vai ser psicólogo. Claro. O psicólogo é um bom ouvinte. Quando eu falo bom ouvinte, um bom ouvinte, verdadeiramente ouvinte. Aquele que escuta com atenção. Ele presta atenção ao que ele está ouvindo. Em si mesmo e no outro. Porque ele tem que ser um bom ouvinte de si mesmo também. Isso é mais difícil. Pode botar que sim. Então, essa é uma característica básica. E é aquele que tem o desejo de cuidar do outro. Ele tem empatia pelo outro, ele tem o desejo de cuidar. Eu quero que essa pessoa fique bem. Eu tenho esse desejo de que essa pessoa melhore. Então esse é um ponto também básico, importante, né? Eu realmente desejo genuinamente que o outro fique bem, que o outro melhore. Isso é uma visão legal, né? Eu acho isso muito legal. Bom, então a gente encerra a primeira parte, que é sobre a carreira. Só concluir um pouquinho essa parte. Claro. Um bom psicólogo é um bom ser humano. Uma boa pessoa que atue na área da saúde, de um modo geral, é um bom ser humano. Não tem como você ser da área da saúde se você não é um bom humano. Uma pessoa boa, uma boa gente, vamos colocar assim. Se você tem esse perfil de se preocupar com o outro, ter empatia pelo outro, se importar com o outro, é um bom caminho para você. Justo? É um raciocínio bem interessante. Faz sentido, né? Não pode fazer uma atividade dessa por fazer, né? Fatalmente você acabaria não fazendo bem, né? Não vai fazer. Se você não tem não dá essa importância para o outro, se você não tem essa empatia pelo outro, vai trabalhar com tecnologia, né? Vai fazer qualquer outra coisa, mas não pro cuidado com o outro. Para a área da saúde, não é uma boa. Não faz sentido, não tem um propósito, né? O psicólogo tem um propósito do cuidado com o outro, da melhora do outro, da condição do outro, de um modo geral. Bacana. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é falando sobre a Vanessa, propriamente dita, né? Então, vamos lá. Vanessa, o que te levou a escolher psicologia? Ser um bom ouvinte. Você já identificava isso em você?
as pessoas vinham me procurar para falar do que estava sentindo, de alguma questão que tinha acontecido. E isso na vida, não é só amigos, né? Pessoas aleatoriamente, né? Sentou no ônibus, né? Pô, o dia tá assim, tá assado, pô, tô me sentindo assim, já ia entrando na questão pessoal. Do nada a pessoa puxava um papo da vida dela com você. Nada é do nada, né? Mas existe a pessoa que tem essa missão, esse propósito, esse sentido, ela já isso já tá ali, já é natural. Aquilo, né? Já parece, não, é isso mesmo. Né? Tem outro caminho, tem outra escolha. Você já tá ali, entendeu? A pessoa já olha pra você, já sente alguma coisa diferente, sente que vai ser ouvida. Entendi. Sente que vai ser ouvida de verdade, né? Então a pessoa já chega, já fala, naturalmente aquilo já flui, não é conversa banal. O psicólogo normalmente não troca conversa banal, superficial. Né? Se você tem uma tendência a esse caminho, não tem como, assim. As coisas vão fluindo, vão para esse caminho de ser alguma coisa mais profunda, mais verdadeira. E aí a pessoa já entra naquilo que realmente sente, naquilo que realmente está acontecendo. Não tem muito mimimi, assim, não tem muita caminho assim de fora disso. Você vai ter caminhos mais profundos, vai ter conversas mais profundas, vai ter relações mais profundas, vínculos mais profundos. Entendi. E alguém da sua família ou da sua referência que você conheceu, enfim, é da área de psicologia? E Não. se sim, quem? Não, ninguém. Isso é uma coisa que veio de você mesmo? É uma coisa que veio de mim mesma e de referências de situações que eu via, que eu achava interessante. Vamos dizer assim, filmes, desenhos, coisas que falavam de saúde mental eu achava interessante, né? Vou dar um exemplo do Batman. Né? Batman tinha o Asilo Arkham, né? Que eles não iam pra prisão, eles iam pro sanatório. Então ali já falava um pouco de saúde mental, dessa ideia muito distorcida, né? Porque antigamente os filmes, né, como eu falei, eram de uma forma que não é de fato como acontece, mas ali existia alguma coisa interessante sobre isso, né? Olha, existe um cuidado com a mente, existe um cuidado com o comportamento, com a saúde mental, existe um olhar para isso, né? Então isso sempre me chamou a atenção, esse tipo de percepção. Entendi. A pessoa tem um trauma e aquele trauma está gerando isso e isso. Não, isso é interessante. Como cuidar disso? Como que isso melhora? Alguma solução tem que ter. Eu sempre fui muito assim, não, alguma solução tem que ter. Vamos tentar resolver isso, vamos tentar melhorar essa história. E teus pais, a tua família, como é que eles lidaram com essa escolha? Quando você chegou, eu vou fazer psicologia, eles tentaram influenciar você a fazer ou a não fazer? Como é que eles lidaram com essa tua escolha? Eu acho que foi uma coisa que acabou fluindo por esse caminho, né? Num primeiro momento eu pensava em fazer contabilidade. Tudo a ver. Tudo a ver, mesmo fluido, né? Então, na verdade, quando a gente tem alguma coisa... Mas seus pais sabiam que você pensou em fazer contabilidade? Sabiam e na verdade o meu pai queria muito que eu fosse fazer contabilidade mesmo, né? Tinha um pezinho dele ali, né? Isso aqui é legal. Na verdade, assim, quando a gente tem alguma coisa muito nossa, muito própria, que a gente gosta, que a gente tem prazer, a nossa tendência inicial é ter medo. É a mesma coisa que eu falei da terapia. Às vezes a gente tem medo, pô, vou pra isso não, né? Caramba, esse caminho aí... Então, a gente, não, mas eu vou pra matemática, eu adorava matemática, adorava fazer cálculo, né, gostava das fórmulas químicas, então não, contabilidade tem tudo a ver. Né? E eu tinha um professor de referência em contabilidade que eu gostava muito, né, que era um senhor, né, eu fiz técnico em administração, eu falei, não, esse caminho... O universo estava conspirando a favor disso. Não, o universo estava conspirando a favor disso, só que num dado momento... a ficha caiu, né? E aí não teve jeito. Na época que eu olhei o quadro de psicologia, eu vi tudo com que eu me identificava. Você diz a grade curricular das matérias? A grade curricular das matérias. Isso é muito importante, a gente fala para os jovens verem. A grade curricular é importantíssima, porque é o que você vai aprender, né? São as matérias que você vai aprender na faculdade. Então, assim, eu me identifiquei, eu tinha muita identificação com português, artes, né? As áreas de filosofia, né? As áreas que a psicologia tinha, inclusive tinha matemática também. Tem matemática em psicologia também. É um semestre só, tá, gente? Mas tem. Né, que é a parte de testes psicológicos, psicometria. Vamos lá. Com que idade você pensou em fazer psicologia pela primeira vez? 18 anos. 18 anos. Eu já bem tinha nessa fase de escolha de carreira mesmo, bem na né? fase de escolha de carreira. Não é que eu pensei a primeira vez, na verdade eu já tinha ouvido falar,
Mas quando eu tomei a decisão, foi quando eu vi a grade curricular, eu falei, não, é isso, não tem outra. Na verdade, o que motivou muito, eu tinha feito prova para passar em contabilidade e eu não passei. E aí uma amiga, na época, me falou, olha, seria interessante você fazer particular, já que você não passou. Tá tudo bem se você for fazer particular. E eu fui olhar a grade, aí a coisa fluiu por aí, né? Quando eu olhei a grade, que eu me identifiquei com as matérias, eu falei, acabou. Não tem jeito, é isso. O caminho era esse o tempo todo, eu não queria ver. Primeiro dia de aula eu tive certeza que era isso mesmo. Que legal. E eu falei, putz, tô no lugar certo, tô no meu lugar. É isso. E quais são as primeiras lembranças, assim, as primeiras coisas que aconteceram que você lembra, né, que você tem em mente, de que foram te indicando que era psicologia? Foi essa questão que você relatou pra gente, das pessoas estarem te procurando? Foi isso, foi identificação com a área, foi o meu sentimento sobre como eu estava ali, né? A próprio início da faculdade, acho que foi me dando essa percepção, as pessoas com as quais eu comecei a me relacionar a nível de conhecimento, de troca ali na faculdade, os professores. Eu gostava muito dos professores também da faculdade, foram professores muito bons, assim, que me deram bastante instrumento, né, para a atuação que eu tenho hoje. Então, realmente teve uma identificação importante ali. Bacana. Vamos lá. Em quais matérias você tirava as melhores notas na escola? Eu era muito CDF, eu tirava em todas. Péssimo exemplo para nossa entrevista também. Eu adorava estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei, sentava lá na frente, né? Eu sempre tive o meu prazer sempre foi muito grande com o colégio. No estudo, né? Não com o colégio, com as pessoas. Na verdade, eu sofria muito bullying, eu passei por situações bem delicadas, assim, a nível de exclusão social, até porque a minha cabeça estava lá na frente, o pessoal era muito infantil, muito bobo. E eu tinha uma visão já do que eu achava importante, dos meus valores, né? Eu sempre fui muito, assim, a minha perspectiva sempre foi muito de ter um sentido, de ter um propósito. A minha vida não era uma coisa que eu achasse que era besteira, né? Não tô nem aí pra nada. Eu nunca fui esse tipo de adolescente. Na verdade, eu sempre busquei um sentido desde sempre, assim. Então, o que eu tinha de maior afeição era estudar, assim. Estudar pra mim era o meu caminho de encontro comigo, com a vida, com meus propósitos. Eu tinha que estudar pra ter alguma coisa, pra ser alguma coisa e pra fazer a diferença na vida, na minha e das outras pessoas. Eu queria isso, assim. E sempre foi uma coisa que eu sempre pensei. Eu quero alguma coisa que faça um sentido. Que eu busque o meu propósito. Então, eu acho que esse era um ponto importante para eu me identificar tanto com o estudo, né? As matérias que eu gostava, eu falei um pouco, né? Matemática, português e arte. Eu adorava arte também. Era uma matéria que eu adorava desenhar. Entendi. Não necessariamente tem uma relação direta com psicologia. Porque às vezes acontece isso. Tem, porque às vezes o jovem ele tá querendo escolher a carreira pelas matérias que ele é bom na escola. Sim, mas na verdade eu tava olhando um pouquinho adiante a parte de arte-terapia, que é um curso que eu tô fazendo agora. Hoje eu faço formação em arte-terapia. Eu já fiz uma outra formação, que foi em análise haitiana, que é a minha paixão. Eu adoro a abordagem terapêutica que eu escolhi. Que no terceiro período eu escolhi essa abordagem. E é isso, assim, não teria outro caminho que não esse. Para mim é o que eu me identifico, né? Se você quiser eu posso falar um pouquinho depois sobre a análise haitiana, que eu acho importante. E a arte-terapia, eu sabia que eu ia ter alguma coisa de arte. Eu falei, isso daí vai ser depois. Em algum momento eu vou fazer e eu tô fazendo agora. Já com um tempo de formado, né? E em algum momento durante a faculdade você pensou em desistir? Não. Você sempre teve muito certo ali, que era aquilo que você queria? Sempre tive muito certo, que era o que eu queria. Desistir é uma coisa que muito difícil eu desistir de alguma coisa, a não ser que de fato não seja o meu desejo. Se eu sinto que aquele é o meu caminho, dificuldade é uma coisa que eu acho importante ter. Dificuldade é oportunidade, não é algo ruim. Eu nunca vi dificuldade como algo negativo. Eu já ouvi um ditado que dizia assim, problemas são oportunidades disfarçadas. Exatamente. Problema é fantasia. Quando você está reclamando, quando você está... Ai, que coisa ruim, que dificuldade. Problema é diferente de perda, tá, gente? Eu acho que perda de pessoas queridas, perda de algo que era importante, é diferente de você ter problemas no teu dia a dia. O ônibus quebrou e eu tive que pegar outro.
que bom, né? Naquele momento era para você estar ali e observe o que vai aparecer no teu caminho ali. Então eu acho que a gente tem que fluir com o caminho que a vida está mostrando pra gente. Isso é você ter essa resiliência e essa capacidade de perceber a vida como ela é. Realidade. Acho que a realidade é o que a gente precisa se conectar para estar aqui. Uhum. E ser psicóloga é a sua arte? Não precisa nem responder. É minha arte, é minha vida, é quem eu sou. Eu acho que me define, fala da minha vida pessoal, fala das minhas escolhas, não teria outro caminho para mim. É o que eu tinha que fazer mesmo e é o que me dá sentido, é o meu propósito, é o que me faz feliz. Bacana. E você sempre foi assim com a psicologia ou isso foi melhorando com o tempo? Isso foi se desenvolvendo com o tempo, isso foi se afinando com o tempo. Eu acho que cada vez eu fui ficando mais apaixonada pelo que eu faço, porque eu fui conhecendo cada vez mais, né? Na realidade, a paixão enquanto encantamento, é até paixão mesmo, quando a gente fala de paixão amorosa, né? Fala de uma fantasia, não de uma realidade, né? Quando você se apaixona verdadeiramente, é porque você conhece. Uma paixão que vem depois do amor é uma paixão verdadeira, né? Então é aquele encantamento diário, assim, você olha, poxa, não é à toa que eu escolhi essa pessoa, não é à toa que eu escolhi essa área, não é à toa que eu escolhi esse amigo, né? Porque aquilo é algo que vai te encantando ao longo do caminho. Bacana. E o que te faz permanecer na psicologia? Você não tem vontade de mudar? Não, tenho não. Time que tá ganhando, a gente não mexe, né? É bem assim, então... Você nem tem, na verdade, você nem teve vislumbre nenhum, você sabe que tá no lugar certo, é isso? Eu sinto que eu tô no lugar certo. Entendi. Então a minha certeza é como eu tô me sentindo. Então, se a minha atuação me faz bem, se o meu dia a dia é prazeroso, então é isso que me dá a certeza de que, bom, é por aqui mesmo. E os sinais do caminho, né? Que a gente vai tendo alguns sinais intuitivos, né? Algumas coisas que surgem assim no caminho que vão mostrando que o que você tá fazendo é isso mesmo. Você tá encaixado com a tua identidade, com a tua identificação. E a psicologia exige algum tipo de talento ou vocação para ser psicólogo? A vocação, eu acho que qualquer área exige isso. Eu seria um pouco mais ousada em te dizer. A vocação é aquilo que te dá sentido. É aquilo que conecta com o seu propósito. É a sua arte. Você buscar a sua arte, você buscar aquilo que você quer, que você deseja, você estar conectado com você mesmo. Entendi. Eu faço isso, eu faço bem isso e eu gosto de fazer isso. Essa é a tua vocação. E mais nenhum tipo assim de talento, tipo, por exemplo... Específico? Por exemplo, pessoas que desenham muito bem, ou, sei lá, cantam muito bem, assim, esse tipo de dom, vamos dizer, aquela coisa mais nata... Não necessariamente. Você vai ter um chamado interno, você vai ter um propósito, você vai perceber isso também com as outras pessoas, nas suas relações, você vai ver, como eu te falei, essa questão de ser um bom ouvinte, né? De ter empatia, de ter uma preocupação com o outro maior, de ter um cuidado. Você tem alguma coisa interna que te propicia a cuidar bem do outro. E de si mesmo, né? Naturalmente. E você também vai desenvolvendo isso ao longo do caminho. Não é só ter o talento, mas também desenvolver. Não adianta você ter muito desejo de cuidar do outro e não estudar. Não ter estudo, não fazer uma boa terapia, não fazer uma supervisão, né? Para você poder levar a tua visão e a visão do professor também poder te trazer uma orientação, te trazer uma luz, te trazer uma outra ideia. A troca também é muito importante. Agora uma pergunta interessante, que tem muito jovem que quer saber. O teu salário, a tua remuneração representa que percentual da tua satisfação dentro da tua atividade? Tipo assim, metade. Eu tenho 50% de satisfação e se os outros 50% é ver quanto entra na minha conta. Como é que é essa proporção pra você? Pra mim é uma proporção satisfatória, porque... No meio a meio, vamos dizer. É satisfatória, ponto. É boa, não é ruim. Eu não acho ruim. Eu acredito que o meu salário é coerente com a minha atuação. Eu acho que eu atuo bem, eu acho que eu
trabalho com vontade, com gosto, com desejo, Você não com tem vida, aquela questão com fluidez. aquela sensação de desvalorização do profissional, nada Em disso, nenhum né? momento. Eu vou me desvalorizar enquanto profissional se eu me sentir assim. Porque isso tudo emana de mim, né? Se eu me sinto desvalorizado, porque eu tô me desvalorizando. Se eu aceito menos do que aquilo que eu sinto que mereço, é porque eu não me dou a minha valorização enquanto profissional. Isso em qualquer área. Se você tá numa empresa que você não se sente bem, que você não tá feliz, que você tá achando que tá trabalhando excessivamente, que você ganha uma merreca por isso, você tá se forçando a ficar ali. Aí o que a maioria das pessoas fala, mas você precisa pagar as contas. Sim, só que você pode pagar as contas de outra forma, né? Você não precisa pagar as contas desse jeito. Senão você vai viver só para as contas. E viver só para as contas não é viver, é sobreviver. E isso é uma coisa que eu não me permito fazer. Interessante isso. E quais são as características suas, da Vanessa, suas características pessoais que você julga que ajudam na tua profissão, no teu dia a dia? Intuição. Eu acho que essa é uma característica muito própria minha de intuir, tô sentindo isso aqui. Então isso é uma coisa que é muito orgânica, que é muito interna e que alguma situação na terapia, no atendimento, aquilo flui, aquilo vem e está com um cheiro diferente. Você tá falando isso, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa aí por trás. Tem algo aí que... Vamos olhar melhor para isso? Vamos explorar um pouco mais isso? Vamos digerir um pouco mais isso? Vamos entrar mais em contato? Vamos prestar mais atenção? Então a minha intuição me parece que é um recurso meu próprio com o qual eu me conecto, com o qual eu me permito, porque a gente tem que estar disponível para a nossa intuição, para que essas coisas surjam durante o atendimento. Não é racional. Meu trabalho não é racional. Tem a minha teoria por trás, que me orienta, que me embasa, tem que ter, isso é importante, mas eu tenho que internamente estar aberto, estar em contato com o meu paciente. A minha relação com ele também é uma outra característica, né? Me permitir relacionar com o outro, estar aberto a me relacionar para ser um bom ser humano, né? Na troca, é um aspecto importante para eu estar com o meu paciente e atuar bem. E o contrário, quais são as características da Vanessa que você acha que atrapalham um pouquinho na tua profissão? Organização. Eu sou uma pessoa meio fora, assim, de organização. Eu não tenho muito essa coisa, a concretude, não sou muito objetiva, então eu não tenho muita essa organização, né? Que é uma característica que seria importante, seria interessante ter. Mas eu não tenho muita organização. Não se pode ter tudo também, né? Não se pode ter tudo. Então, assim, eu tô lendo um livro, no dia seguinte eu posso pegar outro, não lembrar que eu tava lendo aquele ali, e tá tudo bem, e eu tô indo, e pra mim tá tudo ótimo, mas não seria interessante fazer dessa forma, mas é assim que eu faço e eu só consigo fazer dessa forma. Também é uma coisa que eu também trabalho na minha terapia pessoal, né? Pra tentar me organizar mais, né? Para fechar mais essa organização. Tem uma aqui que eu acho muito bacana, principalmente pro jovem que está assistindo essa entrevista, que quer ser psicólogo. Se você pudesse voltar hoje pro primeiro dia da Vanessa lá na faculdade, quais conselhos você se daria para tornar a tua jornada durante a faculdade melhor? Uma frase? Não, conselhos, tipo, por exemplo, essa matéria aqui é mais difícil, as coisas de repente que você atravessou, que você pensou assim, sabe quando você chega no final e pensa assim, se eu soubesse disso no começo, então, que tipo de coisa, esses conselhos que você daria pra você mesma no primeiro dia de aula? Siga a sua intuição. Só isso? Esse seria o ponto básico. Siga a sua intuição. Faz o que você tá sentindo que é pra fazer. Não que eu não tenha feito isso. E aproveita essas dificuldades do caminho. Com relação às matérias, os períodos? Tudo, as pessoas, as situações. Alguma que você viu alguma dificuldade a mais? Você teve alguma dificuldade ao longo do período? Pra quem é CDF não vai responder que foi tudo fácil. Não é pela questão de ser CDF. Eu acho que as questões da faculdade de psicologia são muito relacionais. Os problemas, né, como a gente está falando, as situações que aparecem adversas são muito relacionais. Então, colegas que não atuam legal. Aí vamos dar um conselho, né? O psicólogo não dá conselho, mas vamos dar um conselho. Não fica dando cola pro coleguinha, não. Isso não é legal, isso é feio, gente. Acorda. Você tá criando um profissional vagabundo que vai atuar mal no mercado.
Você sabendo a importância da tua atuação, o psicólogo é um profissional muito importante. Você vai estar lidando com a vida do outro. Você vai estar cuidando do outro. Seja responsável. Se você oferece para um coleguinha cola, coisas fáceis, né? Não faça isso, porque isso vai te... E eu acho que isso em qualquer profissão, tá? Mas estou falando da responsabilidade do psicólogo, que é a minha área, né? Você vai estar oferecendo um mau profissional para o mercado, porque ele não batalhou para ter aquilo ali. E isso foi uma coisa que eu percebia muito, né? Em colegas querendo se aproveitar, botar nome em trabalho que não fez. Ah, mas você está sendo muito rígida em falar isso. Até posso estar, mas eu acho que isso é importante, né? Se você... Até para o desenvolvimento dele também. Até né? para o desenvolvimento, porque tudo que eu fiz na minha faculdade, eu acho que foi importante. Eu fiz estágios, eu fiz vários estágios em várias áreas, tive várias horas de estágio que para mim foi fundamental para ter uma boa atuação depois. E muita gente não fez, né? Nunca assine por horas que você não teve de estágio. Que eu vi muitos colegas fazerem, achei muito triste. Na verdade, incentivados até pelos próprios coordenadores dos estágios, lá dos lugares onde a gente ia estagiar. Então, assim, não vale a pena esse tipo de situação, né? Ah, sim, outra área que é importante a gente falar é a licenciatura em psicologia. Poucas faculdades oferecem, tá? Mas tem a licenciatura também, não só a graduação. Para que serve a licenciatura? Para você dar aula em curso técnico. Ah, ok. Então, FATEC, né? Escolas técnicas de administração, turismo, tem matéria de psicologia para o ensino médio profissionalizante. Eu fiz licenciatura também. Então, uns dos estágios que eu falei foram na licenciatura também. E se você tivesse conhecimento de muito mais áreas na época, ainda assim você acha que teria escolhido psicologia? Teria. Você já conseguia identificar naquela época que já era você ali? Era. Não tinha jeito, não. E quais as dúvidas que você teve no momento de escolha de carreira? Assim, antes de chegar na psicologia, o que você ficava pensando? Tipo, o que eu vou escolher ou por que eu vou escolher isso? Quais eram as dúvidas da Vanessa, adolescente, nessa fase de escolha de carreira? Eu achava que eu ia para a parte empresarial. Como eu tinha feito o curso técnico em administração, né, que eu adorava, né? Direito era legal, contabilidade era legal, administração. Então eu achava que eu ia entrar no mercado, né, pro RH. Eu vou ser psicóloga de RH, na minha cabeça. E não foi nada disso. Na hora que eu comecei a faculdade, que eu comecei a ver a área clínica, comecei a aprender sobre as abordagens, eu vi que a área de saúde tinha muito mais a ver comigo. A área escolar também gostei bastante, tá? E você tinha algum conflito assim, por exemplo, eu acho que eu vou fazer isso porque meus pais querem, mas o que eu quero não é isso? Você tinha algum tipo de conflito desse com família? Na contabilidade, sim. Que teu pai queria que você fizesse? Porque o meu pai é contador. Entendi. Também, né? Então, na verdade, naquela área eu teria me ferrado, porque não tinha nada a ver comigo, com quem eu sou. Em essência, né? Eu acho que tinha a ver com a adolescente que estava ali buscando alguma coisa, mas que não era ainda realmente quem eu sou em essência, não era a minha arte. Entendi. Bacana. E última pergunta que a gente tem para Vanessa. Se alguém pedir na internet, dependendo do número de pedidos que a gente tiver, você estaria disponível para de repente dar uma outra entrevista, uma palestra sobre a tua área de atuação, sobre psicologia? Claro. Então, O que vocês precisarem, o que vocês quiserem, agora. é só me chamar que eu tô aí. Cara, foi muito bom. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Busque Sua Arte. Gente, foi isso. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Como eu falei, né? Esse é o primeiro de muitos outros que a gente vai trazer, de várias entrevistas com profissionais. Se vocês quiserem ver outros bate-papos desse com a Vanessa, bota aí um tema aí embaixo. Para quem não acompanha a gente, o Busque Sua Arte é um canal que fala sobre o universo de escolha de carreira. Então, qualquer assunto sobre escolha de carreira, a gente pode estar aqui trazendo para vocês. Então é isso. Se você curtiu aí, ó, compartilha, dá like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. E é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje. Mais um vídeo e eu espero que vocês continuem aí buscando a sua arte. Gratidão.